Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. A gente vai explicar um pouquinho sobre o que são fundos imobiliários, qual é a real importância dele para a composição de uma carteira e ainda trazer algumas características que diferenciam ele um pouco das ações. Mas antes da gente iniciar nosso vídeo, vamos para o nosso recadinho. É importante destacar que esse vídeo não é recomendação de compra ou de venda de ativos e que isso deve ser feito apenas por você após análise prévia e profunda sobre o assunto. Ou, caso você não tenha segurança para fazê-lo, pode contratar também um profissional habilitado e registrado para o mesmo. Bom, e o que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário nada mais é do que você montar um clube de investimento. É você agrupar pessoas que têm a mesma intenção de investir em determinado tipo de ativo e fazer uma gestão em relação a esses investimentos. Vamos para um exemplo mais claro. Digamos que você mais alguns amigos, uns 10 amigos, resolvem fazer um investimento num imóvel. Bom, então vocês identificam o imóvel que vocês querem comprar e qual é o fim que vai ser dado a esse imóvel. Ou seja, se vocês vão comprar para revender ou se vocês vão comprar um imóvel para alugar. Caso vocês comprem um imóvel para revender, o ganho que esse fundo, constituído por vocês e seus amigos, vai dar é justamente a diferença do preço de compra e o preço de venda. Claro, levando em consideração os custos também, os impostos, né? Mas, a grosso modo, seria mais ou menos isso. Então, digamos que você e esse grupo de pessoas compraram um determinado prédio, um sobrado, e pagaram lá por ele 1 milhão. Bom, ao longo de um mês e meio, 2, vocês conseguem arranjar um comprador para esse imóvel. E agora vão revender esse imóvel por 1 milhão e 200. Logo, o ganho que vocês teriam à disposição pela operacionalização da compra e da venda seria 1 milhão e 200 menos 1 milhão, ou seja, 200 mil. Esses 200 mil seriam repartidos igualmente para cada investidor. Então, digamos que seja um grupo de 10 pessoas. Cada pessoa teria direito a 20 mil reais desse ganho. Então, basicamente, o fundo imobiliário funciona dessa forma. A grande diferença do fundo imobiliário para esse exemplo que eu dei é que, em geral, o fundo imobiliário ele capta muito mais investidores, ele tem uma participação muito mais aberta e abrangente em relação aos investidores e, em geral, ele é administrado por um grupo de pessoas que tem know-how no assunto, ou seja, você delega a função da compra e da venda do imóvel para uma equipe especializada nesse tipo de assunto. Então, você é como se estivesse contratando um gestor para administrar a compra e a venda dos imóveis. Claro, a gente tem fundos imobiliários de várias naturezas, mas na grande parte todos eles são vinculados à movimentação imobiliária. Daí o nome fundos imobiliários. Nem todos tratam de compra e venda de imóveis. Temos fundos imobiliários que são constituídos com o objetivo de fazer aluguel. Ou seja, a empresa compra o imóvel e ao invés de pensar em vendê-lo, ela pensa em alugar. E aquele rendimento mensal que ela obtém, ela distribui para os seus cotistas, que é o nome dado aos investidores que investem nos fundos imobiliários. Então vamos voltar à ideia inicial. Digamos que você mais 9 amigos formaram um grupo. Esse grupo decide investir em imóveis para alugar, com o objetivo de alugar. Então vocês vão comprar apartamentos. Então vocês compram, sei lá, uns 5 apartamentos, cada um na faixa de 200 mil. Dá o total de 1 milhão. Então o patrimônio que esse grupo formou é de 1 milhão. E ao longo do mês ele consegue apurar com o aluguel desses 5 imóveis um valor, digamos, de 10 mil. Então, mensalmente, vai haver a distribuição de R$1.000 para cada investidor. O que vai dar direito a cada investidor receber esses R$1.000 é justamente o investimento inicial que ele fez no fundo. Esse investimento inicial ele é chamado de cota, ou seja, é como se você pegasse o valor total lá, do valor total que foi juntado para investimento e dividisse pelo número de investidores. Então, digamos que no nosso exemplo a gente tinha um patrimônio de 1 milhão. Esse 1 milhão dividido por 10 investidores, nós teríamos aí então 10 cotas, cada investidor com uma cota, cada cota no valor de 100 mil. Então,
Caso o fundo quisesse dar maior liquidez, o que ele faria? Ele aumentaria o número de cotas e distribuiria de forma igualitária para cada investidor. Então, uma cota a 100 mil é muito. Vamos dividir cada cota dessa de 100 mil em 1000 partes. Então, nós teríamos 100 cotas para cada investidor, cada cota numa faixa de valor de R$1.000. Então, resumindo desde o início, o grupo de investidores, 10 pessoas, resolveram investir R$100 mil cada um, compondo um patrimônio de 1 milhão. Para que crie uma certa liquidez, que é uma facilidade de compra e de venda, cada investidor recebeu 100 cotas, ou seja, 100 papéis com direito sobre o investimento. Então, o primeiro recebeu 100 cotas, o segundo 100 cotas, o terceiro 100 cotas. O total de cotas, então, seria 100 vezes 10. Nós teríamos 1000 cotas. Cada 1000 cotas, cada cota dessa, o equivalente a R$1.000, ou seja, 1000 vezes 1000, 1 milhão. Então, chegaríamos ao valor total do patrimônio. Por que é feito dessa forma? Quanto mais você fracionar a quantidade de cotas, mais fácil vai ser para você negociar. Ora, pensa comigo, se você tem uma cota que vale 100 mil e uma outra cota que vale R$1.000, qual é mais fácil de vender, 100 mil ou 1000? Claro que é aquela que tem o menor valor. Só que para uma cota ter um valor menor, tem que haver uma quantidade maior de cotas para compensar justamente essa diferença. Então, o menor valor de cota é compensado com maior quantidade de cota. Isso para quando eu multiplicar um pelo outro, chegar ao valor final de 100 mil. Bom, então essa é a ideia. O fundo imobiliário geralmente, como eu falei, é composto de acionistas chamados cotistas e cada cotista tem uma quantidade específica de cotas. Essas cotas dão direito a ele sobre o imóvel negociado ou sobre outros tipos de direitos. Então vamos agora conhecer um pouco das outros fundos imobiliários. Esse primeiro que eu falei é o mais típico, que é a compra de imóveis. Mas existem fundos imobiliários relacionados à construção de imóveis, que são aqueles chamados de desenvolvimento. Tem aqueles fundos imobiliários relacionados aos certificados de recebíveis, ou seja, aqueles empréstimos que as construtoras fazem e que dão como garantia os imóveis. Então, esses certificados, eles são negociados também. E tem fundo imobiliário ligado apenas a esse tipo de produto, ou seja, títulos de dívida. Então as empresas negociam as dívidas e aí os fundos compram essas dívidas, esperando receber no final o montante acordado mais os juros. Bom, temos aí fundos ligados só ao ramo de hospitais, temos fundos ligados só ao ramo de escolas, temos fundos ligados apenas ao ramo de lojas bancárias, temos fundos ligados apenas à parte comercial, lojas comerciais, fundos de logística, galpão logístico. Então, fundos imobiliários eles têm uma grande quantidade de diversificação de objeto. Mas, no geral, no fundo, na sua essência, o que o fundo imobiliário busca, na verdade, é justamente isso, negociar algum ativo atrelado a um imóvel. E por que isso? Porque, em geral, o imóvel ele tem uma característica de maior garantia do investimento, por assim dizer. Você tem o bem físico para negociar. Claro que isso aí traz algumas consequências, como por exemplo, caso o seu imóvel não consiga alugar, você vai ter que permanecer mantendo ele, os gastos com ele, e não vai ter renda nenhuma. Caso o seu imóvel venha a sofrer um tipo de acidente, você pode ter que aumentar o valor que você vai dispor para o fundo para repor as condições do imóvel. Então é importante você ficar atento a isso, porque em geral, fundo imobiliário difere um pouco das ações. Enquanto você compra ações e o limite da sua perda é limitado ao valor que você investiu, ou seja, você compra 100 ações, e se a empresa vier a falir, o máximo que você vai perder é esse valor que você investiu, no fundo imobiliário é um pouco diferente. Porque se o fundo imobiliário se tiver alguma dificuldade financeira ou tiver alguma dificuldade jurídica, você, cotista, pode ser acionado para repor esse dinheiro ao fundo e assim o fundo fazer frente às suas obrigações. Então é muito importante você observar esse tipo de situação.
Bom, isso é o que a gente tinha para hoje. Agradeço a vocês pela participação, mas antes vamos aos nossos recadinhos. Espero que tenham gostado e agora chegou aquele momento de pedir o seu apoio para fazer o nosso canal chegar a mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, nos ajude a fazê-lo crescer, ative aí o sininho das notificações que está ao seu lado, compartilha com seus amigos e familiares, dá aquele like maroto, aquela voadora no like se você gostou do vídeo, faça seus comentários no campo abaixo e nos siga nas nossas redes sociais, o nosso Instagram e nosso Facebook. Eles estão descritos aí nas informações do vídeo. Obrigado por terem assistido e até o próximo. Tchau!